Bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano do Colégio Equipe de Viçosa. Estamos aqui vivendo da forma mais digna possível essa pandemia e é o que eu espero que vocês estejam fazendo também. Devido a esse recesso aí, nós não podemos ficar parados, eu não estou de férias e nem vocês. Portanto, a gente vai aproveitar esse período para poder seguir com a nossa matéria e com nossos estudos tão essenciais na formação de vocês. Esse é o primeiro vídeo que eu faço na minha vida e eu preparei uma apresentação de slide que eu pretendo enviar anexo a esse vídeo, né, para que vocês possam estudar no material do ético, né, que a nossa escola utiliza, fazer as tarefas e preparar para os exames que vocês farão quando a gente voltar às aulas, né? Então, o ético, né, o caderno um ele é dividido em quatro capítulos. Nós já vimos o capítulo um, feudalismo na Europa. Estamos estudando o capítulo 2, a sociedade feudal. A ideia é terminar agora de explicar para vocês a matéria da sociedade feudal e marcar para vocês as tarefas que vocês deverão fazer e apresentar essas tarefas, entregar essas tarefas quando as aulas voltarem, né? Então, sobre a sociedade feudal, a gente já falou para vocês sobre a divisão da sociedade da época, o clero, a nobreza, os trabalhadores, e chegou a hora da gente falar sobre educação e cultura, né? Então, quando nós falamos sobre o clero, né, eu disse para vocês que a Igreja Católica foi a mais poderosa instituição da Europa medieval, né? Que a Igreja foi a única instituição romana a se manter, porque uma parte da população do Império Romano na Europa já era cristã, e a Igreja cristianizou os povos bárbaros que se fixaram na Europa, onde antes existia o Império Romano do Ocidente, né? E passou então a ter o domínio ideológico daquela sociedade. Né? Impôs uma maneira de pensar o mundo, de entender o mundo, que a gente chama de teocentrismo, né? Com a interferência direta de Deus. O mundo é assim porque Deus quis que fosse assim. Nós já falamos isso em sala de aula. Né? O milagre era uma constante, estava sempre presente, porque tudo era explicado pela interferência direta de Deus. Né? Então, a igreja monopolizou o saber e exerceu uma forte influência sobre a sociedade daquela época. Né? E no mundo medieval, a religiosidade estava presente na maior parte da produção cultural daquela época, ou seja, na literatura, na arquitetura, na pintura, na educação. Né? Na literatura, né, nessa época aí, o que a gente tem são obras como A Vida de Santos. Né? A arquitetura foi grandemente influenciada, a construção das catedrais, pela a arquitetura romana. Né? Na pintura, as iluminuras também, com fundamentos religiosos, e na educação, porque a igreja monopolizou o saber. Entre os reinos bárbaros que se formaram na Europa após a queda de Roma, o que mais se destacou foi o reino dos francos. E no reinado de Carlos Magno, ele se transformou num império, também conhecido como Império Carolíngio. Né? E o imperador Franco Carlos Magno, ele criou escolas e religiosos cultos foram chamados para dar aulas. O objetivo dele era exatamente oferecer cultura para o clero, né? Para todos os membros do clero, e também preparar pessoas da nobreza, é claro, para exercerem importantes funções do seu império.
né? Funções administrativas, funções de cobrança de impostos, funções de justiça, né? E é, nessa época, então, por causa dessas medidas tomadas pelo Carlos Magno, criando escolas, né, houve a preservação e a transmissão da cultura greco-romana, da cultura da Grécia e da Roma antiga, que valorizava o pensamento racional e humanista, né? Então a gente já sabe que o racionalismo, a nossa maneira de pensar, né, com base na razão humana, né, ela vem lá da Grécia Antiga, né, a ideia do humanismo, né, também vem dos gregos, né, Protágoras já dizia, o homem é a medida de todas as coisas, né, o parâmetro que a gente tem para poder entender o mundo, a vida e nós mesmos, né, é, é a gente, o ser humano, né, daí a origem do humanismo, essa ideia de antropocentrismo. Então, tudo isso foi preservado e transmitido às gerações futuras nessa época em que o Carlos Magno tomou essas medidas. Bom, e depois, para finalizar, a arte de fazer os livros. Como é que essa cultura foi preservada e foi transmitida? Né? Os mosteiros, onde eram formados e viviam os monges, né? Então haviam escolas nos mosteiros, eram considerados verdadeiros centros culturais. Né? Por que, que eles eram centros culturais? Porque, além das escolas, eles abrigavam bibliotecas que estimularam o trabalho dos monges copistas, responsáveis pela conservação, tradução e reprodução de manuscritos antigos. Né? Então, nessas bibliotecas tinham textos, manuscritos da antiguidade, né, da Grécia e da Roma antiga. Esses textos vão ser conservados pelos monges, vão ser traduzidos do latim, do grego pelos monges, né, e vão ser reproduzidos. Né? Cabe aqui lembrar que na época não tem ainda a imprensa, né, que só vai surgir na época do Renascimento, século XIV, XV, XVI. Né? Então, se você quisesse uma cópia de um documento, o que você tinha que fazer? Você tinha que copiá-lo à mão, né? Duas cópias, copiá-lo duas vezes. Né? Então, esses monges copistas eles foram essenciais na recuperação e preservação das obras da época da Antiguidade Clássica, da Grécia e da Roma Antiga. Bom, assim a gente termina a explicação da matéria do capítulo 2, a sociedade feudal. Né? Nessa apresentação de slides que eu fiz e que vocês vão receber anexo, tem a tarefa. Vocês vão fazer o desafio da página 29, o interpretando da página 30, a ação da página 31 e a sessão extra da página 32. Tá? Essas tarefas serão corrigidas, né, quando a gente voltar às aulas e caem no provão do primeiro bimestre. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom estudo a todos.